Abra sua Bíblia comigo, eu quero o 2º livro de Reis. Eu também vou falar de Samaria. 2º livro de Reis, capítulo 7. Você achou? Diga amém. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou pular alguns, que o capítulo é grande, então esteja atento para você não se perder. Assim diz o Senhor para nós essa noite, em nome de Jesus. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, o ruído de um grande exército, de maneira que se disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, esse é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciaremos à casa do rei. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para falar de fé, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. A Bíblia vai contar para nós, principalmente no finalzinho do capítulo 6 de 2 Reis, que o rei da Síria decide invadir e ele sitia, né? Ele toma Samaria à força. Então ele monta acampamento com todo o seu exército ao redor de toda a cidade e começa a fazer com que os moradores de Samaria se tornem seus escravos. E o que acontece com isso? Todo o monopólio financeiro da cidade de Samaria passava a ser conduzida pelos sírios. Então, eles começavam a estipular valores altíssimos pela comida, porque por conta dessa situação, né, da Síria ter tomado a Samaria, a fome se instaurou. As pessoas começaram a perecer, porque se eles produzissem, eles produziam para os sírios, não para si mesmos. Se tornaram escravos, você está aí? Então, se ele ia para o campo, colher o trigo, ele voltava entregando os sírios. Não levava trigo para sua casa. E aí os sírios diziam para ele: você quer comer do trigo que você colheu? Então você vai pagar um preço muito alto. E a Bíblia diz para nós, preços exorbitantes, que ninguém tinha como pagar. Então as pessoas começaram a entrar num processo de fome e de risco grave de morte. Elas poderiam morrer, é evidente,
dessa situação causada pelo exército da Síria. Aí, o que acontece com o rei da Síria? O rei Haddad, ele coloca acampa ao redor de Samaria, monta o seu exército, o seu acampamento, seus homens, fica tudo lá. E o rei de Israel se sente extremamente inútil. Ele sabe que ele não vai conseguir vencer a Síria com o exército de Israel. Ele sabe que ele não consegue tomar a Samaria de volta, que eles eram muito mais fortes, muito mais poderosos. Então ele começa a amargar um sentimento de derrota, mas ao invés dele, como rei de Israel, clamar ao Senhor e pedir ajuda ao Senhor, ele começa a dizer que a culpa daquilo tudo era do profeta. Ele começa a espalhar dizendo, a culpa é do Eliseu. A culpa de tudo que nós estamos passando é do Eliseu. O Eliseu é que está fazendo isso com a gente. E aí manda o mensageiro, né? Até o profeta Eliseu. Só que antes dele chegar, Deus revela. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, Deus nunca deixa os seus enganados. Antes do mensageiro chegar, o Eliseu já sabia que ele estava vindo e compartilhou e disse assim, está vindo aí o servo do rei. Lê comigo. Vamos ler junto. Capítulo 6, verso 32. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei, eis que esse mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O mensageiro vai para dizer para o Eliseu, nós estamos completamente destruídos, sem chances, não tem oportunidade de vitória. E se o Senhor é conivente com isso, o que nós vamos esperar de Deus? Por que nós vamos clamar a Deus? Por que nós vamos pedir ajuda a Deus? Deus permitiu, nós estamos cativos da Síria, a Síria está nos escravizando, vamos todos morrer de fome, e a culpa é de Deus. Deixa eu começar a dizer uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Não é porque a circunstância não está do jeito que você gostaria que ela estivesse, que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Não é porque as coisas não estão da forma confortável, estáveis, que você gostaria, que você pode abrir a sua boca e culpar Deus por essas coisas. Aquele rei mandou um mensageiro e disse para Eliseu, fala para Eliseu, o que nós vamos procurar de Deus? O que o Senhor vai fazer por nós? Ele permitiu, está aí. E aí deu ruim com força. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Então para e olha aqui para mim. O mensageiro chega lá, ameaçando Eliseu e condenando o Senhor pela fome. E aí o profeta diz assim, assim diz o Senhor. E ele começa, amanhã, a essa mesma hora, Samaria inteira vai experimentar de algo que nunca experimentou. Ele diz assim, amanhã a essa hora será vendido um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Então deixa eu traduzir para você entender. O alqueire naquela época tinha mais ou menos 15 quilos. Então 15 quilos de farinha, né? 15 quilos de farinha seriam vendidos por um ciclo. Um ciclo é mais ou menos 10 gramas de prata. Hoje valeria em torno de $2 mais ou menos. A cotação alta a gente colocaria 8, mas no normal, 4, vamos pensar em R$5. 15 quilos de farinha por R$5. Aí o profeta estava dizendo, e para piorar, 2 alqueires de cevada por um ciclo. Então de 30 quilos de cevada pelos mesmos R$5. Aí o mensageiro do rei dá uma risada, debocha, e olha a resposta que ele dá.
Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Ele olha para o profeta e diz: mesmo se Deus abrisse as janelas do céu e resolvesse jogar farinha e cevada de lá, ainda corria o risco disso não acontecer. Porque eu quero que você pense assim. Ele fala de 15 quilos para R$5, 30 quilos para R$5 por pessoa. Então imagina a quantidade de alimento para uma cidade inteira. É por isso que o homem, o capitão, quando escuta a voz profética, ele dá uma risadinha e diz: Deus tinha que abrir janela no céu e começar a jogar farinha do céu. Ele tinha que jogar cevada do céu para conseguir essa conta que você está dizendo, Eliseu. Porque essa conta não bate de jeito nenhum. Essa conta não fecha de jeito nenhum. Aí olha a resposta do profeta para ele: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não. Diga ai, ai, ai. Diga ai, ai, ai. Olha para mim. Atualmente, a Bíblia diz assim: nós nunca alcançaremos a mente do Senhor. Então para de idealizar como o milagre vai chegar até você. Para de pensar o jeito e a forma como Deus vai fazer para que o milagre profetizado chegue até a sua vida. Você não tem nada a ver com essa obra. Quem faz essa obra é o Senhor. Ele é que vai fazer. O que cabe a mim e a você? Crer somente. Pastora, mas isso é impossível. É uma quantidade absurda de comida por um preço irrisório. É impossível. Um profeta está bêbado. Quando você questiona o sobrenatural, quando você questiona uma obra de operação de maravilha profetizada sobre a tua vida, a maldição que pega em você é o que pegou nesse homem aí, Ele disse assim: você vai até ser testemunha, porque você vai ver com seus olhos, mas não vai comer não. Mas não vai comer não. Porque você precisa entender que à medida que a palavra profética chega até o ouvido, esteja pronta para receber o sobrenatural de Deus. Esteja pronto para receber o impossível do Senhor. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não é você que vai fazer. Então deixa Deus fazer o milagre do tamanho que Ele quiser. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Aí, a Bíblia vai dizer para nós que tinham 4 leprosos na porta da cidade. Por que eles estavam na porta da cidade? Porque os leprosos não podiam entrar na cidade. Era lei. Eles não podiam compartilhar de lugares comuns. Então eles sempre estavam separados, sempre estavam retirados. Se toda a cidade, raciocina comigo, se toda a cidade que trabalha, se toda a cidade que estava buscando comida para a sua casa não estava obtendo, os leprosos não receberiam mesmo. Porque se eu não tenho para mim, eu não tenho para dar. Por mais coração bondoso que eu tenha, eu vou olhar primeiro para os meus. Se o meu filho está com fome, eu vou dar para o meu filho. Eu não vou sair nas praças, nas ruas, perguntando: tem alguém com fome? E deixar o meu em casa com fome. Você está me alcançando? Então, por mais que tivesse um homem de bem nessa cidade, com o coração debaixo de compaixão, não ia sobrar para os leprosos. Porque toda a cidade passava fome. Todas as pessoas daquela cidade estavam passando por um momento de dificuldade. Então, a Bíblia vai dizer para nós que esses 4 leprosos na porta da cidade começam a conversar. E aquela conversa: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem o que fazer. Se a gente ficar aqui na porta de conversa fora, nós vamos morrer de fome. Se a gente tentar entrar na cidade, a gente pode morrer também. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí eles disseram: e se a gente entrar no arraial sírio, onde estão os sírios, pode ser que a gente morra. Mas pode ser que também não. Pastor, o que a senhora quer dizer? Os leprosos ali representam uma classe de pessoas que não tem mais o que perder.
Já chegaram num estágio das suas vidas onde perderam a moralidade, perderam a credibilidade, estão separados da maioria porque estão sofrendo coisas, perdas. As pessoas já não mais acreditam neles, não acreditam na sua recuperação, não acreditam na sua virada. Então são pessoas que a sentença de morte já existia sobre eles. A lepra poderia matá-los. Então chegam nesse momento de fome sobre Samaria, que eles olham um para o outro e dizem: o que nós temos para perder? Nós já perdemos nossas famílias, nós perdemos a sociedade, o relacionamento, a comunhão, nós já perdemos o bem-estar de estar próximo de alguém que a gente ama, vivemos escondidos, cobertos com panos, nos escondendo, perdemos a alegria, perdemos tudo o que podíamos. O que mais poderíamos perder? Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Por muitas vezes, Deus nos permite chegar nesse estágio para que a gente experimente verdadeiramente da glória de Deus. Porque enquanto tiver esperança de você resolver com os seus próprios braços, você não deixa Deus trabalhar. Enquanto você olhar para o lado e dizer: mas eu tenho mão, eu vou trabalhar, eu posso ir de casa em casa, eu posso pedir, eu posso fazer, eu posso resolver dessa forma, eu posso tentar desse jeito. Aqueles homens não tinham mais nada a perder, porque não tinham mais nada sobre a vida deles. Não tinha expectativa de vida, não tinha alegria. O morrer para eles era lucro. E deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus, que seja essa história da sua vida essa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite assim: pastora, para mim tanto faz, se eu viver também, se eu morrer também, se eu for também, se eu não for também, porque eu já perdi tanto, eu já sofri tanto. As pessoas não enxergam em mim uma oportunidade de mudança. As pessoas não enxergam em mim uma oportunidade de virar a minha história de cabeça para baixo. Porque elas olham para mim e enxergam a minha lepra. Elas enxergam a minha sentença. E aqueles 4 homens que estavam à porta da cidade conversam entre eles e dizem assim: vamos arriscar, cara. O que a gente tem a perder? Vamos arriscar. E eles decidem entrar dentro da onde os sírios tinham sitiado a Samaria. Lê comigo. Capítulo 7, verso 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que se disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós, rei dos heteus, o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas. Olha o que eu vou dizer. Eles chegaram na porta da cidade e começaram a observar que não tinha ninguém. Era uma cidade fantasma. E aí, eles observam aquela cidade. E o que está acontecendo? Por que a cidade está totalmente vazia? E o versículo 6 diz: porque o Senhor, diga comigo, porque o Senhor fez a obra sozinho. A Bíblia diz para nós: o Senhor fez com que os sírios ouvissem o som de muitos cavalos, de muitos carros, o som de uma grande invasão, como se fosse uma guerra estabelecida. Quando os sírios começaram a ouvir, escuta, não foi uma pessoa que ouviu. A aldeia inteira dos sírios ouviram o barulho dos carros e dos cavalos. E eles começaram a dizer: o rei de Israel fez aliança com os heteus, fez aliança com os egípcios. A verdade é, não é o exército de Israel, é muita gente vindo contra nós. E aquele som ecoando, o que eles fizeram? Vamos embora daqui, senão a gente vai morrer. Vamos embora daqui. E não dá tempo de pegar nada, querido. Eles simplesmente saem correndo, abandonam os seus animais, abandonam as suas tendas e vão embora da cidade.
Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus. Quando Deus precisa cumprir uma palavra profética, Ele faz o que o homem nunca poderá fazer. Ele age sozinho para louvor e glória do seu próprio nome. Ele simplesmente fez os sons ecoarem para que eles o temessem e fossem embora e fugissem. Pastor, o que a senhora está dizendo? Eu quero dizer, querido, que aqueles 4 leprosos que viveram de atos de misericórdia, de compaixão, de dinheiro dado pelas pessoas para sobreviverem, entram numa aldeia com tendas abandonadas, uma cidade vazia, e eles começam a entrar nas tendas, e eles veem roupas, eles veem comida, eles veem os animais, e eles começam a comer, eles se vestem, eles olham, não para mais, tudo ali, adiante dos olhos dele. A Bíblia diz que eles saem de uma tenda, entram na outra, e eles não acreditam, e comida, e bebida, e fartura, e roupa, e animais, eles saem e vão para outra, e eles vão fazendo isso durante quase toda a noite. E aí a Bíblia vai dizer para nós que chega um determinado momento que eles dizem para eles mesmos: cara, não é certo o que a gente está fazendo, porque tem comida para a cidade inteira aqui, tem comida para todo mundo nesse lugar, e só nós 4 que estamos nos beneficiando disso. Lê comigo aí. Ele diz, versículo 9: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, esse é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora vamos e anunciemos a casa do... E aí eles saem e vão até a casa do rei. E aí o mensageiro do rei vai atendê-los. São leprosos, 4 leprosos. Fala aí, o que você quer falar com o rei? Então, nós entramos no arraial dos sírios. O arraial está vazio. As tendas estão vazias, mas estão cheias de comida. Nós comemos a noite toda. Olha aqui as roupas, olha as joias, olha todo o despojo que estava lá. Está vazio, qualquer um pode entrar. O mensageiro, quando volta e fala para o rei, qual que é o pensamento do rei? Isso é pegadinha. Isso é armação. Porque são leprosos. Homens que ninguém daria valor à sua palavra. O que o rei pensa? Eles estão querendo pegar Israel numa cilada. Eles estão querendo que a gente vá lá. Eles estão escondidos. Quando a gente entrar no arraial deles, eles vão prender a gente. Vão pegar o exército da gente. Ele acha que realmente é uma situação inversa. E aí ele ordena então que o mensageiro vá. Lê comigo. Versículo 14. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao... Versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Então deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. O que é impossível? O que é impossível? Onde a sua mente alcança? O que é impossível? Para eles era impossível comer. Para eles era impossível que um milagre viesse nessa proporção, nessa expectativa. Era impossível isso acontecer sobre a cidade. Era impossível eles experimentarem de uma abundância dessa, de um dia para a noite. Nós não estamos falando de um processo de colheita, de semeadura. Plantou hoje, esperou e colheu 100 por 1. Não é nada disso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz: amanhã nesta mesma hora, amigo, na autoridade do nome de Jesus, se você pudesse alcançar o que isso significa. Qual é a história da tua vida hoje? Qual é o problema que você está vivendo hoje? O que é que você diz para o Senhor? Senhor, eu estou clamando, mas eu sei que é impossível. Amanhã, essa mesma hora,
resolver o seu problema. Não tinha um soldado, mas tinha som de cavalo. Não tinha um carro, mas tinha som de carro. Muitos carros. E os sírios todos bateram em retirada com medo de perder a sua vida. Deus está dizendo essa noite, na autoridade do nome de Jesus, o inimigo declarou a tua sentença de morte, o inimigo declarou que a tua vida ia parar, o inimigo declarou que nada ia acontecer. Deus está dizendo, eu dou ordem aos céus essa noite, para confundir os teus inimigos, e amanhã a história será outra no nome de Jesus. Pastora, qual que é o segredo? O segredo é você entender que nós precisamos chegar no nível de amadurecimento, de pararmos de duvidar da palavra de Deus. Porque o que você mais faz é duvidar do que Deus te diz. Deus olha para mim e para você e diz, eu vou resolver. Você diz para Deus, você não pode. É muito difícil. Todo mundo diz que não tem jeito. Aí eu imagino Deus olhando lá de cima. Já sabe mais do que eu. Conhece o caminho mais do que eu. Que fiz todas as coisas pelo som que saiu da minha boca. Que operou sobre tudo através do som que saiu da minha boca. Que história é essa, crente? Como é que Deus se dirige a você e diz, eu vou salvar a tua casa? E você diz, meu marido tem coração de pedra. Meus filhos estão debaixo de rebeldia. Quem é você? Quem é você para julgar a profecia que sai da boca de Deus? Quem é você para dizer, eu sou leproso, a minha vida acabou, não tem chance para mim? Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que Deus escreveu para o teu dia de amanhã. Você não consegue alcançar o que realmente Deus quer e Ele pode fazer. Observa que o capitão, o homem que andava ao lado do rei, o rei apoiava o seu braço no braço do capitão. Deus falou para ele, através do profeta Eliseu, você vai ver o milagre, querido, com os seus olhos. Mas você não vai desfrutar dele. E tem muita gente morrendo, não recebendo experiência, porque duvida da voz profética de Deus. As pessoas recebem do teu... Sabe quando é que respinga a chuva? Respinga a chuva aqui, ó, do teu lado esquerdo. Respinga a bênção aqui, ó, do teu lado direito. O irmão que chegou ontem na igreja, leva a bênção na tua frente. E ela não chega para você. E você diz, por que Deus faz isso comigo? Deus está te respondendo, porque você questiona as profecias. Você diz, Deus, será que realmente Deus, você pode fazer isso? Será que realmente Deus, a minha vida pode mudar assim? Será que realmente o Senhor pode cumprir o que o Senhor está acabando de me dizer? E muitos de nós temos experimentado ver, mas não temos tomado posse. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, essa geração que veio e não toma posse, é uma geração fraca. Ela não forma filhos na fé. Porque nós formamos filhos na fé daquilo que testemunhamos, do que vivemos, do que experimentamos, não do que ouvimos de outros. É por isso que o tempo todo Deus nos ensina, Deus nos inspira a vivermos os nossos próprios milagres, a buscarmos as nossas próprias experiências. É maravilhoso ver o irmão testemunhar que recebeu o milagre. Louvado seja Deus por isso. Mas Deus quer ouvir o seu. 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 Deus quer que você passe pela experiência. Que você viva essa experiência. Não apenas de ver, mas de testemunhar na própria carne. Quem foi que comeu a comida farta dos filhos? Não foi meu vizinho não, ó. Fui eu. Pastora, cheguei lá, não tinha ninguém. O banquete estava armado só para mim.
E eu sentei lá como se fosse rei, pastor. Eu comi do que tinha de melhor. Eu tomei posse das vestes. Eu tomei posse dos despojos. Deus mudou a minha vida. De um ser rejeitado, imundo, isolado, desacreditado, falido por alguém que viveu a maior experiência em Samaria. Por quê? Porque ousaram ir. A minha pergunta para você essa noite é: o que vai te custar crer? Você, ao longo da tua vida, você já creu tantas coisas. Eu lembro de uma época que chegaram para minha mãe e disseram assim: acho que você não é tão velha assim não. Deram para a gente umas algas que tinha que deixar numa bacia com água. E essa água multiplicava. E quando ela dava os filhotes, você multiplicava, ali você passava para outra pessoa. Porque aquilo ali dizia que dava prosperidade. E nós ficamos lá fazendo cria de alga em casa. Cada um tinha uma bacia. E a gente todo dia ia lá para ver se a alga tinha dado filhote. E aí quando dava o filhote, soltava assim, parecia uma água viva. Aí soltava assim, passava para outro balde e dava para alguém. Porque ia passando, tipo uma... Como é que chama? Uma corrente. Amigo, você vai crer porque eu estou contando. A minha família creu que a alga trazia prosperidade. Mas tu não crê que Deus muda a história da tua vida de um dia para a noite. Tu crê no olho de boi que põe no copinho com água atrás da porta, para o bicho ruim não entrar na tua casa. Mas tu não crê que Deus muda a tua história do dia para a noite. É mais fácil você crer em qualquer coisa que nego chegar para você e te falar, do que crer na palavra que saiu da boca do Deus Altíssimo para você. Hoje é noite disso se inverter, querido. Hoje é noite de você focar a tua fé naquilo que Deus tem dito a teu respeito. Nós estamos igual os leprosos. O que nós temos a perder? O que você tem a perder se você colocar a tua fé em ação essa noite? O que você tem a perder se você começar a falar para você, dentro de você: Deus disse que amanhã eu não vou nem lembrar do aperto que eu estou passando hoje. Deus disse que o livramento vai vir de uma forma tão poderosa e tão grande, que eu não vou me lembrar da fome que eu passei, que eu não vou me lembrar do constrangimento que eu estou passando, que eu não vou me lembrar da vergonha que eu estou passando, porque amanhã é essa hora. O leproso experimentou o que o capitão só viu. Você alcançou? O leproso experimentou aquilo que o capitão só viu. O que a senhora quer dizer? Às vezes, quanto mais alto nós estamos, mais difícil de crer. Porque nos apoiamos em coisas e em pessoas. E Deus permitiu que 4 leprosos entrassem naquela cidade e experimentassem o que Samaria nunca experimentou. Porque eles não tinham nada. Eles reconheciam que as suas vidas eram ausentes de tudo. O que eu quero nessa noite é fazer você entender de uma vez por todas quem foi que te prometeu. Quem foi que te prometeu? Porque a frase que sai da boca do Eliseu é: assim diz o Senhor. O Eliseu não diz: eu acho que amanhã. Ele se dirige ao mensageiro do rei dizendo: assim diz o Senhor. Quem é que tem dito para você? Quem é que tem falado com você? Amigo, se o Senhor tem falado com você, por que não confiar nas palavras dele? Por mais impossível que seja para você no natural, como saciar a fome de uma cidade inteira de um dia para a noite, como resolver um problema de sítio, de prisão, de escravidão de um dia para a noite, eu não sei.
Talvez a melhor mente brilhante aqui, nessa noite, também não saiba. Mas o meu Deus só fez assim, ó. E foi o som que eles ouviram. E eles disseram, eles estão vindo contra nós. Eles estão vindo contra nós. Vamos bater em retirada. Vamos sair daqui, porque eles vão acabar com nós. Larga tudo aí. Deixa tudo, não mexe em nada. Vamos embora. Porque Deus levantou um exército para nos perseguir. Aleluia. Quando eles chegaram na cidade, estava tudo lá para eles. Quem é o inimigo que Deus vai tirar da jogada? Quem é o inimigo que Deus vai mandar sair para que você possa entrar, querido, e tomar posse da palavra e da promessa que Deus entregou na sua vida? O que Deus está dizendo para nós essa noite é: precisamos aumentar o nosso nível de fé. Um alqueire por um ciclo, impossível. Só se Deus criasse janelas no céu e começasse a jogar os sacos de farinha e de cevada por ele. E o profeta olha para o capitão e diz: então, seus olhos verão, mas você não vai experimentar. Porque precisa crer, querido. Precisa abrir mão do medo. Precisa abrir mão do que você tem como segurança dentro de você. E confiar no Senhor. Entregar isso tudo nas mãos do Senhor. E deixar Ele fazer. Aqueles leprosos olharam um para a cara do outro e disseram: nós não temos nada a perder, vamos encarar. Talvez essa noite fosse mais fácil se você fosse como um desses leprosos. Sem esperança nenhuma de mudança, de transformação. Talvez assim você desse uma chance de experimentar o milagre de Deus. Eu quero nessa noite dizer para você: a palavra veio sobre mim e sobre você nessa noite. Deus vai fazer. Deus vai agir. Não tente entender como, não imagine como, não fique pensando de que jeito, não importa você saber. A única coisa que importa você saber é: amanhã, a essa hora, Deus vai me dar a minha vitória. Amanhã, a essa hora, a minha história será transformada e mudada pelo poder do nome de Jesus. Aleluia.